Paz para todos. Esse capítulo é a terceira parte de Lidando com Poderes Demoníacos. Jesus fez perguntas às pessoas sobre sua fé e depois lidou com as forças negativas da incredulidade antes de ministrar. Pergunta à pessoa: qual é o problema? É importante fazer um pedido de oração. Jesus libertou muitos dos que foram até eles, tornando conhecida sua necessidade. O pedido é, por si só, um ato de fé que pode dar início ao processo de cura. Peça uma declaração específica. Você precisa apenas de fatos breves. Você não precisa de histórico completo ou de história de uma vida. Não tenta psicanalizar as informações que lhe foram fornecidas. Sua função é ministrar a libertação. Alguns casos específicos podem exigir privacidade e mais tempo para aconselhamento com um conselheiro treinado. Tenha conselheiros disponíveis para esse fim. Pergunte à pessoa pela qual se vai orar: você acredita que Jesus pode libertá-lo? Se a resposta for positiva, pergunte: você acredita que Jesus vai fazer isso agora? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, será necessário receber mais instruções da palavra de Deus. Quando estiver ministrando a uma grande multidão, você não conseguirá falar com cada pessoa. Deus pode revelar a você condições específicas causadas por demônios de pessoas na plateia ou pode levá-lo a fazer orações específicas para indivíduos. Se você estiver ministrando libertação a uma multidão, é melhor treinar outras pessoas para ministrar junto com você, em vez de você mesmo fazer toda a ministração. A comissão de Jesus foi que esses sinais seguiriam os que creem, não ele. O trabalho do ministério deveria ser realizado por meio do corpo, não apenas por um ou dois crentes solitários ou evangelistas. O problema específico deve ser determinado. Use as informações da entrevista e ou da sabedoria que Deus lhe deu para determinar se o problema está relacionado ao pecado. Esses problemas requerem um ministério de cura espiritual, salvação, arrependimento e perdão dos pecados. As doenças corporais podem ser causadas por espíritos demoníacos de enfermidades. Problemas relacionados à ansiedade, ao medo, à raiva, à amargura, ao ressentimento, à culpa, à dúvida, ao fracasso, ao ciúmes, ao egoísmo, à confusão, à frustração, ao perfeccionismo da energia da carne, à falta de perdão, às situações passadas são emocionais. Isso geralmente é chamado de cura interior, mas o termo tem sido usado de forma abusiva. Não é necessário ensaiar os fatos e reviver essas emoções. Não é necessário passar semanas, meses, anos para se recuperar de tais traumas. Se você fizer isso, estará tentando curar a pessoa velha em vez de ajudá-la a se tornar uma nova criatura em Cristo. Os problemas na esfera emocional geralmente estão relacionados à esfera social da vida de uma pessoa, ou seja, afetam e decorrem dos relacionamentos familiares e sociais. A libertação vem por meio da identificação do pedido de perdão e de perdão às outras partes envolvidas. A maior barreira para a cura emocional geralmente é o perdão. Portanto, a cura emocional inclui a cura dos relacionamentos sociais. Somos chamados para sermos ministros de reconciliação. A reconciliação inclui tanto com Deus quanto com o homem, e é aí que entra a cura emocional, mental ou interior. Talvez você precise instruir a pessoa sobre o perdão.
Não se trata de justificar os erros cometidos por outra pessoa, de negar que fomos magoados, de aceitar com resignação o que lhe foi feito ou esperar que o tempo cure a mágoa. O verdadeiro perdão vem do reconhecimento de que o que nos foi feito foi errado, o resultado de homens pecadores em um mundo pecador. Confessar a mágoa a Deus e pedir a Ele que cure as emoções prejudiciais, ou seja, ódio, amargura, etc. Talvez você nunca esqueceu o fato do incidente. O que você precisa é de curar para as emoções erradas relacionadas a Ele. Pedir a Deus que o ajude a perdoar os outros envolvidos e, em seguida, perdoar da mesma forma que Cristo o perdoa. Reconhecer que Deus estende o perdão a você quando você perdoa os outros. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A pessoa também pode precisar perdoar a si mesmo, culpa por seus próprios erros e certamente precisará orar por cura emocional. Reconheça o pecado que está causado a culpa e as emoções pecaminosas, confesse-o a Deus e se arrependa. Peça a Ele de perdoar seu pecado e cura suas emoções. Reconheça que quando Deus perdoa, Ele esquece, Ele lança nossos pecados tão longe quanto o leste do oeste. Por um ato de sua própria vontade, liberta-se da condenação. Controle os padrões de pensamento futuros, lançando fora vãs imaginações e esquecendo-se as coisas que ficaram para trás. São os problemas decorrentes de pensamentos negativos, ataques de Satanás à mente, retardo mental. Lembra-se de que, como o homem é um ser trino, os problemas em uma esfera afetam a pessoa como um todo. Ao ministrar, trata de pessoas como um todo, não apenas de uma área. O homem é corpo, alma e espírito. A integridade implica lidar com todos eles. Determina se a hora ou não de fazer uma oração de cura. Na maioria dos casos, você orará, mas em alguns, não se surpreenda que o Senhor o orienta a não orar ou a adiar a oração. Jesus adiou a cura no caso da filha de uma mulher e de Lázaro. Ele não realizou muitas obras em Nazaré por causa da incredulidade. O Senhor também pode orientá-la a adiar até que mais instruções sejam dadas, ou seja, talvez eles precisem lidar com um problema do pecado, precisem de mais instruções sobre libertação, etc. Faça uma oração de libertação que se concentra no problema específico da influência demoníaca que você identificou. Você não precisa persuadir Deus a libertá-lo por meio de sua oração. Assim como a salvação já está disponível, o mesmo se aplica à libertação. Assim como a salvação é baseada na condição de fé, o mesmo ocorre com a libertação. Deus quer libertar, assim como quer salvar. Embora o poder de Deus às vezes esteja presente de forma especial para a libertação, você ainda pode orar sem oração específica por isso, porque Jesus ordenou que você o fizesse assim como disse para você divulgar o Evangelho. Use outras pessoas para ajudá-lo a ministrar se estiver em um ambiente de grupo. A multiplicação do poder espiritual quando mais pessoas estão orando. O ministério em grupo desencoraja os indivíduos que obtêm sucesso na libertação e aqueles que a recebem a dar glória ao homem. Jesus ensinou que primeiro você deve amar o inimigo, depois poderá exercer poder sobre ele. Se os poderes demoníacos estiveram exercendo uma opressão externa, ora para que eles sejam libertados e seus poderes sejam amarados. Por exemplo, Jesus libertou a mulher da sinagoga de um espírito de enfermidade.
ela não estava persuadida, mas oprimida. Não foi necessário uma expulsão. Em caso de possessão demoníaca, você tem autoridade para expulsar demônios em nome de Jesus. Não se trata de autoridade em seu próprio poder ou capacidade, mas em seu nome. É importante usar o nome de Jesus na oração real de expulsão do demônio. Fé, jejum e oração são necessários para expulsar demônios. É por isso que a preparação preliminar é incentivada nessas áreas. A palavra de Deus, o sangue de Jesus e o poder do enchimento do Espírito Santo também são ferramentas para a libertação que Deus lhe deu. Não é necessário gritar e berrar como os demônios. É a sua autoridade em nome de Jesus que fará com que eles saiam, não o volume de sua voz durante a oração de libertação. Sempre proíba os demônios de entrarem novamente. Essa é uma parte importante da oração de libertação. Não gasta tempo conversando com o demônio, caso ele se manifesta por meio de palavras faladas. Jesus repreendeu os demônios e disse-lhes que ficassem quietos. Lembra-se de que qualquer conversa com demônios é perigosa, pois há espíritos mentirosos. O Espírito Santo o orientará na oração da libertação. A ministração da libertação é uma oração de autoridade, não de súplica. Você pode falar em voz baixa, mas deve assumir autoridade sobre as forças do mal em nome de Jesus. Olha diretamente nos olhos da pessoa enquanto fala. Se o espírito tiver sido identificado por meio do discernimento espiritual ou natural, diga o nome dele especificamente. Caso contrário, diga-o de modo geral. Diga ao demônio para ir embora, sem prejudicar a pessoa, pois às vezes ele tentará fazer isso ou criar distúrbios. Somos instruídos a soltar e também aprender. Se você identificou um espírito específico em ação, solta o espírito oposto. Por exemplo, amar o espírito do orgulho e solta o espírito da humildade. Não faça alarde desse ministério nem tenta atrair multidões com ela. Quando Jesus viu as ações de um demônio atraindo uma multidão, ele imediatamente interrompeu o espetáculo encenado pelo espírito maligno e o expulsou. Não tenta expulsar demônios para o inferno. Jesus e seus discípulos não fizeram isso. Temos autoridade apenas para ligar, desligar e expulsar demônios. Há um tempo determinado para julgamento final dos demônios no futuro. A oração pelas pessoas afetadas por demônios pode ser feita com ou sem a imposição de mãos. Jesus usou a imposição de mãos para ministrar a mulher oprimida pelo espírito de enfermidade. Em outros casos, ele não impôs as mãos, mas simplesmente falou com o demônio. Siga a oração com louvor a Deus pela libertação. Lembra-se de que o exemplo bíblico dos 10 leprosos, todos foram curados, mas somente aquele que voltou a louvar foi curado. Louve pela fé e não pela visão. Você fez que a palavra de Deus disse para fazer. Acredito que ele fez o que disse que faria. Agradeço a ele por isso. Em caso da possessão demoníaca, às vezes os demônios saem com uma luta, como gritos ou jogando a pessoa no chão. Quando os demônios forem embora, seja em possessão ou opressão, haverá uma sensação de libertação, de alegria, como se um peso fosse retirado. Após a libertação, aqueles que foram possuídos por demônio devem ser conduzidos a uma oração de confissão, arrependimento e renúncia a qualquer pecado ou envolvimento relacionado a atividades demoníacas. Se a pessoa tiver quaisquer itens ocultos, por exemplo, ídolos, itens do voodoo, equipamento de bruxaria, etc., eles devem ser destruídos. O acompanhamento adicional é muito importante para as pessoas libertadas da possessão demoníaca.
Quando um demônio é expulso, ele procura outro corpo por meio do qual possa operar. Jesus ensinou que as saídas dos espíritos malignos deixam o lugar vazio. Há um perigo de um demônio retornar à sua antiga vítima acompanhado de espíritos piores. Quando um demônio é expulso, ele fica inquieto e descontente fora do corpo humano. É somente habitando e controlando uma vida humana que o demônio é capaz de cumprir os propósitos malignos de Satanás. É por isso que expulsar o demônio não é suficiente. A casa espiritual deve ser preenchida pela experiência do novo nascimento e pelo enchimento do Espírito Santo. O aconselhamento e o ministério do acompanhamento são necessários. A pessoa deve ser imersa na palavra de Deus e na oração e tornar-se parte de uma comunidade de crente. Aqueles que experimentam a libertação de poderes demoníacos também devem ser incentivados para seu testemunho. Há maneiras específicas de se proteger das atividades dos poderes demoníacos. A proteção mais importante é receber Jesus Cristo como Salvador, pois os demônios não podem possuir um verdadeiro crente nascido de novo. Mantenha-se longe do pecado, pois por meio do pecado você dá lugar ao diabo. Você dá oportunidade para que ele use atividades demoníacas de opressão contra você. Seja cheio do Espírito Santo. O espírito dos demoníacos e o Espírito de Deus não podem habitar no mesmo vaso espiritual. Evita um interesse obsessivo pelos demônios. Não é errado estudar o que a palavra de Deus diz sobre eles, mas não leia livros seculares, participe de sessões espíritas, etc., para aprender mais sobre os demônios. Evite qualquer contato com o ocultismo. Não consulte bruxas, chamas, astrólogos e horóscopos, leitores de cartas, de palmas de mão ou de folhas de chá. Não serve os falsos deuses, nem permite que ídolos entrem na sua casa. É importante controlar sua mente e sua língua e selecionar cuidadosamente seus companheiros. Também é importante obter vitória sobre o mundo da carne. Você também deve tratar uma guerra defensiva e ofensiva contra os poderes demoníacos. No próximo capítulo falaremos sobre casualidades da guerra. Que Deus o abençoe. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.